Boa noite, amados irmãos, amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Você também que nos acompanha pelas redes sociais, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos felizes em podermos cultuar ao Senhor, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É motivo de alegria podermos estar aqui reunidos, podermos, pela graça e misericórdia de Deus, estarmos aqui saudáveis. Sabemos que em tudo, se estamos aqui é porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem tido misericórdia de nossas vidas. Por isso eu quero te convidar para nesse momento orarmos, quero te convidar para orar, para falar com Deus, para agradecer a Deus pela sua vida nesse momento, agradecer a Deus pelas vitórias e até mesmo pelas lutas pelas quais nós temos passado, e Ele tem nos dado vitória para que o nome dEle seja glorificado. Quero te convidar, você que está aqui conosco, fique de pé, se você puder, fique de pé, vamos orar, vamos iniciar este culto em oração. Eu quero convidar a irmã Epifânia, que esteja vindo aqui até o microfone, para nós iniciarmos entregando tudo que vai ser feito nessa noite nas mãos do Senhor em oração. Boa noite, irmãos. Grandioso, maravilhoso Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, nesse tempo, Senhor, para te louvar e agradecer o teu santo e maravilhoso nome. Abençoe, Senhor, o estudo que vai ser realizado aqui, esteja abençoando o pregador dessa noite, esteja abençoando a todos que estão aqui na tua casa, Senhor, e os que também estão em online também. Muito obrigada por tudo, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 395 do nosso cantor cristão. Cristo satisfaz. 395 do nosso cantor cristão. Vamos cantar com alegria para adorar o nosso Deus. Deus abençoe você que está nos acompanhando pelo Facebook da igreja, pelo Instagram da Igreja Batista Bairro Novo Mundo. E eu quero convidar a amada igreja para juntos adorarmos o Senhor com Cristo Satisfaz. 395 do nosso cantor cristão. Riqueza não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perder o seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou.
desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Amém. Glória a Deus, como é bom podermos louvar ao Senhor. Eu quero te convidar para agora nós abrirmos as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Você pode abrir a sua Bíblia e também pode nos acompanhar aqui no Data Show. Nós vamos estar lendo na versão do Data Show para que todos nós possamos estar lendo juntos. 2 Tessalonicenses 2, do verso 13 até o verso 17, continuando o estudo das cartas do Novo Testamento. Vamos ler juntos o que diz a palavra do Senhor? Assim diz a palavra do Senhor, leamos. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor nosso Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Amém. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar agradecendo por essa palavra lida. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Louvado, magnificado, exaltado seja o Senhor. Nós agradecemos por essa palavra lida, pela Tua palavra revelada a nós. Agradecemos porque o Senhor não nos deixou sem direcionamento, mas o Senhor nos dá a Sua palavra para nos guiar, ó Pai, para nos ensinar a andar conforme a Sua vontade em meio a esse mundo mau. Nós agradecemos e agora pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine, que o Seu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor use, ó Pai, o Teu servo pela Tua misericórdia para a glória do Seu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, estamos agora nesses últimos versículos do capítulo 2, e aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai nos mostrar o contraste entre os seguidores de Jesus Cristo e o que os aguarda, e os seguidores do anticristo. Os irmãos vão se lembrar, na semana passada nós vimos o fim daqueles que rejeitam a Cristo e seguem o anticristo, que vivem contra a vontade de Deus e fazem a vontade de Satanás. O fim deles é perdição, o fim é condenação. Aquele que não está em Cristo Jesus tem um triste fim. A Bíblia nos revela isso. E agora o apóstolo Paulo ele faz o contraste falando a respeito da salvação, a gloriosa salvação que recebemos somente por meio de Jesus Cristo. Então nós vemos o grande contraste, salvação para aqueles que estão em Cristo e perdição para aqueles que rejeitam a Cristo, vida eterna para aqueles que vivem e entregaram a sua vida a Cristo, e morte, condenação eterna para aqueles que rejeitam a Jesus Cristo e a sua palavra, enquanto o fim dos seguidores do anticristo é um fim triste, é um fim de morte. Os seguidores de Cristo são salvos e têm vida e vida eterna. Jesus Cristo disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, uma vida eterna nele.
Enquanto os seguidores do anticristo são enganados e dão crédito à mentira, os seguidores de Cristo vivem na verdade, porque Jesus Cristo é Ele, a própria verdade. Após então falar até o versículo 12, que nós estudamos na semana passada, a respeito do fim daqueles que rejeitam a Cristo, daqueles que vivem na prática da injustiça, agora o apóstolo Paulo vai falar dos seguidores de Cristo, aqueles que são santificados pelo Espírito, que são salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Aqueles que são seguidores do anticristo vão rumo ao inferno, mas aqueles que seguem a Cristo estão caminhando com Ele para uma vida eterna, para entrar no reino de Deus e viver a eternidade com Deus. No último dia, no dia final, no dia do juízo final, a palavra nos mostra que o joio será separado do trigo. Aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo entrarão nos céus com Ele, e aqueles que rejeitaram a Ele serão rejeitados por Ele também, porque não entregaram suas vidas a Cristo, porém rejeitaram a Ele. Então nós vamos observar que o apóstolo Paulo vai nos falar aqui a respeito da origem da salvação. Como nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Vai falar também no versículo 14 do propósito da salvação, para que nós fomos salvos. Vai falar dos deveres daqueles que foram salvos pela obra de Cristo, no versículo 15. E ainda vai falar dos frutos dessa salvação na vida daqueles que foram salvos por Cristo, versículos 16 e 17. Mas primeiro ele fala da origem da salvação. Observe o que diz o versículo 13. O apóstolo Paulo diz: nós devemos sempre agradecer a Deus pela vida de vocês. Lembrando, o apóstolo Paulo está aqui falando para a igreja de Tessalônica, uma igreja que ele havia evangelizado, uma igreja que havia aceitado o evangelho de Jesus Cristo e através do evangelho foram salvos. Então ele diz: eu agradeço a Deus pela vida de vocês, amados no Senhor, porque Deus escolheu vocês desde o princípio para a santificação do Espírito e para a fé na verdade. Então, de onde vem a nossa salvação? De onde vem a salvação? Eu pergunto, você, irmão, você que hoje entende o Evangelho, você que foi alcançado pela graça de Deus, você pode dizer que você conquistou a sua salvação? Você pode dizer que há algum mérito seu na sua salvação? Você pode se gabar da sua salvação? A palavra de Deus vai nos mostrar aqui que nós somos salvos pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? É um favor que nós recebemos dele sem merecer. A salvação é algo que nós recebemos de Deus sem termos merecimento algum, mas pelo amor dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, ele nos salva mediante a fé. E a fé em quem? A fé em Jesus Cristo, na obra salvífica de Cristo. Quando nós confessamos com a boca e cremos com o nosso coração que Jesus Cristo, Ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu na cruz o preço do nosso pecado, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou, venceu a morte e com isso nos deu a vitória sobre a morte e sobre o pecado, nos deu a salvação. A palavra de Deus nos mostra isso, que a salvação não é algo que há mérito nosso, mas todos os méritos são de Jesus Cristo. A obra foi Ele quem fez. O favor imerecido de Deus a nós, a salvação, pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É um presente de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Efésios 2, de 8 a 10. Nós recebemos isso dEle. Aqueles que não acolheram esse presente, algumas pessoas não aceitam esse presente, não recebem esse presente, rejeitam esse presente que é a salvação. E como? Quando, pastor, que eu rejeito esse presente? Quando eu rejeito a palavra de Deus, quando eu passo e continuo a viver da minha maneira, em vez de crer e viver segundo a vontade de Deus expressa na palavra dele. Aqueles que não acolhem esse presente, que não recebem, mas rejeitam essa verdade, jamais serão salvos, porque através da fé nessa palavra, através da fé nessa palavra que revela a Jesus Cristo a nós, é que nós somos salvos.
Infelizmente, muitos têm dado crédito, têm acreditado em mentiras que o mundo conta, mas não têm dado crédito à palavra de Deus. Mas aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que a palavra de Deus nos diz, graças a Deus por vós, irmãos, porque Deus vos escolheu, pela graça dEle, pelo amor dEle, Ele vos escolheu e vocês são salvos, pela fé na verdade, pela fé em qual verdade? No Evangelho de Jesus Cristo. Pela fé no Evangelho, pela santificação do Espírito, vocês são destinados à glória com Cristo. Aqueles que creem nessa palavra, aqueles que creem em Jesus Cristo, entregam a sua vida a Jesus Cristo, que decidem não mais controlar suas próprias vidas, mas viver debaixo do controle, debaixo do governo de Deus, através daquilo que Deus nos mostra que é a vontade dEle, na palavra dEle. Esses foram alcançados pela salvação. Não há mérito nenhum nosso nisso. O mérito é todo de Jesus Cristo. Foi Ele que fez a obra. Foi Ele que sofreu o preço. Ele sofreu o castigo que era para mim e para você. Ele sofreu o castigo, Ele sofreu na cruz. A obra é dEle, os méritos são dEle, porque Deus nos escolheu. Deus escolheu a nós e não nós a Ele, diz João 15,16. Não há, querido, nenhum mérito meu ou seu na salvação. Não sou eu ou você que fazemos algo para ser salvos, mas é Cristo que fez algo para que nós fôssemos salvos. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Quando nós cremos nessa verdade, somos salvos mediante a fé. Entende? Quando você não crê nessa verdade, você rejeita aquilo que Cristo fez por você na cruz. Quando você acha que é algo que você faz que te dá a salvação, você rejeita o que Cristo fez na cruz. Quando eu penso que é o fato de eu viver uma vida e parecer muito bonzinho que me salva, eu estou rejeitando, estou dizendo, o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Porque o que nos dá a salvação é a obra de Jesus Cristo na cruz. E quando nós compreendemos que fomos salvos pelo que Ele fez, nós passamos então a viver não mais a nossa vida conforme a nossa vontade, mas entregamos a nossa vida a Ele. Qual é a evidência de que eu e você cremos nele? É que fazemos a vontade dEle. Não somos salvos por fazer a vontade dEle, mas por termos sido alcançados por Ele, por recebermos pela graça a salvação dEle. Agora vivemos não mais a nossa vida, mas a vida de Jesus Cristo em nós. A salvação, a origem da salvação é o próprio Deus. A origem da salvação é o amor de Deus, é a graça de Deus sobre nós, e não qualquer mérito meu ou seu. É pela justiça dEle que nós somos salvos, é pela misericórdia dEle, e não pelo merecimento meu ou seu. Porque, queridos, se nós fôssemos depender do que nós merecemos, o que nós merecemos é a condenação ao inferno. Os meus e os seus pecados não nos levariam a nenhum outro lugar, senão ao inferno. Mas Jesus Cristo, Ele muda a nossa história, sofrendo o castigo que era nosso, para nos dar uma salvação que é só dEle, e só Ele teria condição de conquistar. Não rejeite isso. Não queira viver conforme a sua própria vontade. Não queira crer nas suas próprias verdades e rejeitar a verdade da palavra de Deus, porque isso é loucura. Isso é caminhar a passos largos para o inferno. Somente no Evangelho de Jesus Cristo é que somos salvos. Quando cremos nele, é pela misericórdia dele, não pelo nosso merecimento. Toda a iniciativa está em Deus. Ele é o fundamento, Ele é a causa da nossa salvação. Romanos 5,8 diz que Deus nos prova o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores, quando nós não estávamos nem aí para Deus. Ele sacrificou o seu próprio Filho para que nós fôssemos salvos. E não crer nisso e não viver a vontade dEle é rejeitar esse sacrifício feito por Ele. Deus nos escolheu para vivermos a vontade dEle, para sermos parecidos com Cristo, para vivermos conforme a vontade dEle expressa em sua palavra. Nós somos salvos do pecado, somos salvos da morte. A nossa alma
é salva da condenação ao inferno pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A vida eterna com Deus é um presente que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. Nós entraremos na glória, entraremos nos céus, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez e porque cremos nele. Pela graça, mediante a fé nele, é que somos salvos. Nós não somos salvos por causa de vivermos de uma ou de outra maneira, mas somos salvos pelo que Cristo fez. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então aqui nós vemos duas verdades. Deus nos escolheu para a santificação do Espírito. Ou seja, então, se eu não faço nada para ser salvo e Jesus Cristo me salvou, basta eu crer e não fazer mais nada. Será que é isso que a palavra de Deus está nos dizendo? Não, a palavra de Deus está nos dizendo que se nós compreendemos isso, se nós compreendemos que fomos salvos pela obra de Jesus Cristo, mesmo sem termos merecimento, agora nós vamos fazer o quê? Viver a vontade dEle para nós, porque a vida que nós temos não é mais a nossa vida, mas é a vida que Ele conquistou para nós. Você está vivo, você tem a sua vida, porque Jesus Cristo conquistou essa vida para você. Então essa vida é dEle. E quando você quer viver em guerra com Ele, querendo comandar a sua própria vida, você está indo na contramão da vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos para a santificação do Espírito. Não há salvação sem a santificação do Espírito. A única prova de que uma pessoa foi salva é pelos frutos. Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa e podemos ver que aquela pessoa está sendo a cada dia santificada por Deus, é a sua santificação, porque nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida de santidade. O que é viver uma vida de santidade? Uma vida de separação daquilo que o mundo nos oferece. Aquilo que é normal para o mundo é algo que Deus nos chamou para vivermos separado disso. Toda a violência, corrupção, prostituição, homossexualidade, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, Deus nos separou disso. Deus nos chamou para vivermos uma santificação, uma separação de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, de vivermos uma vida de mentira, uma vida de fofocas, uma vida de aparência, de intrigas. Tudo isso é contrário à vontade de Deus. Nós somos chamados para a santificação, para estarmos separados dessas coisas, para vivermos a vontade de Deus. Deus escolheu o seu povo para que creia nele e para que viva uma vida de santidade. E isso vem pela fé na verdade, diz o versículo 13. E a verdade é o Evangelho. Não há salvação sem a fé em Jesus Cristo através do Evangelho, porque Ele é a própria verdade. O Evangelho de João nos diz isso, João 14:6. Ele é a própria verdade. Não há outra salvação, além da salvação revelada no Evangelho. Infelizmente, existem muitas pessoas que pensam que existem caminhos para a salvação, mas só existe um caminho para a salvação. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que nos conduz até o Pai, até a Deus, e nos dá a salvação é Jesus Cristo, é a fé nele. É isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que o Evangelho de Jesus Cristo nos diz. O povo de Deus precisa crer na verdade de Deus, precisa crer em Jesus Cristo, porque aquilo em que o mundo crê são as mentiras. Infelizmente, muitos no mundo têm crido que não precisam de Deus, que não precisam de salvação, mas podem salvar a si mesmos. Um triste engano que tem conduzido muitas pessoas para o inferno. Muitos vão para o inferno porque creem nas mentiras de Satanás. Tudo aquilo, queridos, que é diferente do Evangelho, diferente daquilo que a palavra de Deus nos diz, deve ser rejeitado por nós. Tudo aquilo que é diferente do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que todo aquele que pregar para vocês, ele fala isso para uma igreja, todo aquele que pregar para vocês um outro evangelho, senão esse
seja maldito, está debaixo de maldição. Se algum dia o pastor Elvison resolver chegar aqui e pregar um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, eu estarei me colocando debaixo de maldição. Estarei me tornando maldito diante de Deus. Porque só há um evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Só há uma verdade que salva. A verdade de que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, encarnou, sofreu por nós, morreu por nós na cruz, mas venceu a morte e nos deu a vida e a vida eterna. Toda pessoa que se arrepende de seus pecados, crê em Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, recebe dele salvação. Todos aqueles que creem e arrependidos se prostram, se rendem diante de Deus, têm em Cristo Jesus salvação. Todo aquele que confia sua vida a Deus, que desiste de ser o próprio comandante de sua vida, mas entrega o controle da sua vida a Deus, arrependido de seus pecados, tem em Cristo Jesus salvação e perdão para os seus pecados. E para que nós somos salvos? Com qual propósito cremos em Cristo Jesus e somos salvos? O versículo 14 vai nos mostrar: foi para isso que também Deus os chamou mediante o Evangelho. Para quê? Para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela vem de Deus, ela tem origem em Deus e ela tem um objetivo: alcançarmos a glória de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo foi glorificado e subiu aos céus, nós seremos glorificados com Ele quando Ele retornar. Receberemos a glória dEle. Entraremos na glória dos céus com Ele, pelos méritos dEle, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle por nós. Recebemos vida eterna e entraremos no reino de Deus. É interessante a gente notar aqui, mais uma vez, qual é o instrumento de Deus para a salvação? Para isso vos chamou pelo nosso Evangelho. Nós somos chamados para a salvação pelo Evangelho. Deus nos chama para a salvação através da sua palavra. Esse chamado acontece quando a pessoa escuta a palavra de Deus e crê. E entende que ali, a partir daquele momento, não cabe mais ela viver como dona da própria vida, mas entende que é Jesus Cristo que conquistou a vida para ela. E entrega então a vida a Cristo. O apóstolo Paulo chama aqui o evangelho de nosso evangelho. Ele fala: esse evangelho é meu. O apóstolo Paulo, ele é um ministro do evangelho, alguém chamado por Deus para pregar o evangelho, e ele está tão firme do seu propósito, tão firme da sua missão, que ele pode chamar esse evangelho de dele. É um evangelho que ele recebeu para pregar. Essa palavra, esse evangelho que nós recebemos é um evangelho da igreja de Jesus Cristo, que nós recebemos para pregar e proclamar. Não há outro evangelho, não há outra palavra de salvação senão essa revelada a nós na Bíblia. Qualquer nova revelação, o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que um anjo aparecesse para vocês e desse uma nova revelação, um novo evangelho, esse anjo seria maldito. Qualquer coisa, queridos, que nós acrescentamos nessa palavra é falsidade, é mentira, é engano, é nos colocar debaixo de maldição. Deus chama pecadores para a salvação através do evangelho revelado a nós. Essa palavra que é viva, eficaz e suficiente. E esse é sem dúvida o maior estímulo para nós pregarmos essa palavra. Porque a forma como Deus escolheu para salvar pecadores é a pregação do evangelho. A forma como Deus escolheu para que nós fôssemos salvos foi que alguém pregou esse evangelho para nós. E agora nós temos a missão de pregar esse evangelho ao mundo, de anunciar esse amor, que mesmo sem haver merecimento algum em nós, nos salvou. Anunciar esse amor para aqueles que estão agora achando que sua vida não tem valor.
aqueles que estão agora achando que não tem ninguém que o ame, e precisa saber que o Deus Criador dos céus e da terra entregou o próprio Filho por amor dessa vida. Nós temos essa missão. Existem pessoas que aguardam ouvir o Evangelho para serem salvas. Existem pessoas aguardando ouvir essa verdade para serem salvas, porque esse foi um instrumento escolhido por Deus. Deus nos chama para a salvação pelo Evangelho, para alcançarmos a glória de Cristo, para sermos glorificados com Ele. O propósito final da salvação é que o povo de Deus, a igreja de Deus, seja glorificada com Jesus Cristo. O que começa com a graça de Deus, nos conduz à glória de Deus. Percebe como tudo é dele? Não é nada nosso. Nós simplesmente somos agraciados com o amor de Deus na nossa vida. Nós entraremos na glória e teremos um corpo de glória. Esse corpo que nós vivemos hoje é um corpo que está sujeito a dores, está sujeito a doenças, está sujeito a pandemias. Mas nós receberemos, quando Jesus Cristo voltar, um corpo glorificado. Nós entraremos com Ele na glória, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza e nem dor. Mas veremos a felicidade eterna de estar face a face com o nosso Salvador. Nós estaremos não apenas em um paraíso, mas estaremos na casa do Criador do paraíso. Nós estaremos eternamente com o Deus Criador de tudo, o Deus soberano sobre todo o universo. A salvação vem de Deus para nós, tem origem em Deus, é operada pelo poder de Deus, é conhecida através da mensagem de Deus, a palavra de Deus, e será aperfeiçoada na glória com Deus. Agora nós já recebemos a salvação e temos em nós o reino de Deus, nosso coração, mas chegará o tempo que entraremos no reino visível e glorioso de Deus, quando Jesus Cristo vier no céu com os seus anjos e levar a sua igreja, aqueles que não rejeitaram a sua palavra, mas pela graça creram que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que não há salvação fora dele e em nenhum outro senão nele. E quando verdadeiramente nós entendemos essa palavra e somos chamados por Deus mediante a pregação do Evangelho, então nós cremos, sendo assim salvos, nós temos agora deveres. Nós somos chamados e nós temos deveres, se recebemos essa salvação. E o versículo 15 nos fala a respeito disso, o dever dos salvos. Vamos ler juntos? Leiamos. Assim, pois, irmãos, estais firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O apóstolo Paulo tinha estado na cidade de Tessalônica e pregado para aquela igreja, ou seja, palavra, ele falou com aquela igreja. Depois ele enviou uma carta, essa é a segunda carta que ele está enviando. Então ele fala, se mantenham firmes na palavra de Deus, se mantenham firmes naquilo que nós ensinamos, seja naquilo que falamos quando estávamos com vocês, seja naquilo que escrevemos e vocês puderam ouvir. Se mantenham firmes, se mantenham na verdade. O apóstolo Paulo falou para a igreja em Tessalônica, e assim Deus também nos fala hoje, que chegará um tempo em que o mundo, e nós já estamos vendo isso acontecer, viverá uma rebelião contra Deus. As pessoas se rebelarão contra tudo aquilo que tem a ver com Deus. As pessoas se rebelarão contra a vontade de Deus, seguirão a vontade de Satanás, rejeitarão a palavra de Deus, perseguirão a igreja de Jesus Cristo. Então, quando esse tempo chegar, e em toda a nossa vida, nós precisamos estar firmes e conservar as tradições que nos foram ensinadas, conservar essa palavra no nosso coração.
O apóstolo Paulo está mostrando a necessidade do povo de Deus ficar firme na verdade. Porque, queridos, todos os dias são pregadas mentiras para nós. Todos os dias são anunciadas mentiras para nós no mundo, tentando nos desviar dessa verdade, a verdade do Evangelho. Os que foram chamados por Deus para a salvação, chamados pelo Evangelho para alcançar a glória de Cristo, precisam viver firmes na verdade, precisam guardar essa palavra. O povo de Deus deve permanecer firme até o fim. A palavra de Deus diz que aquele que foi alcançado por Deus, pela graça de Deus, é fiel até a morte, diz Apocalipse 2:10. O povo de Deus deve guardar as tradições recebidas, diz a palavra de Deus. De que tradições ele está falando aqui? É interessante e importante a gente observar, irmãos. O apóstolo Paulo não está falando aqui de tradições inventadas pelos homens. O apóstolo Paulo aqui não está falando de coisas inventadas por homens, mas está falando das tradições bíblicas, das tradições que têm fundamento bíblico. Jesus, é só nós lembrarmos, Jesus rejeitou as tradições dos fariseus. Jesus rejeitou as tradições daqueles que não haviam entendido verdadeiramente a palavra de Deus. O que nós precisamos guardar é a verdade, a palavra de Deus. Nós precisamos viver essa verdade. A verdade de Deus não foi inventada por homens. Deus revelou a sua verdade aos seus servos e foi registrado por eles. E chegou até nós hoje. Nós precisamos guardar essa verdade, nós precisamos viver essa verdade e não ser enganados por vãs tradições, por ventos de doutrina, por aquilo que não é a palavra de Deus. Aquilo que tem autoridade, querido, sobre a minha e a sua vida é a palavra de Deus. Os ensinos que nos são dados, baseados na palavra de Deus, têm autoridade sobre a nossa vida. Mas ensinos baseados em ideias e tradições humanas não têm autoridade como palavra de Deus. O que a igreja precisa guardar, o que a igreja precisa conservar é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Observe os versículos 16 e 17, os frutos da salvação na vida desses que compreenderam que são salvos por Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela graça dele, e que precisam agora permanecer firmes na palavra, guardando essa verdade. Vamos ler juntos? E o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação, uma boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Depois de falar sobre a origem da salvação, o propósito da salvação, o dever dos salvos, o apóstolo Paulo fala dos frutos da salvação na vida daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. O primeiro fruto que nós podemos observar aqui é que os salvos recebem o amor. Os salvos recebem o amor de Deus Pai e do Filho, Jesus Cristo. Versículo 16. O povo de Deus não é apenas destinado para a salvação, para alcançar a glória, mas é objeto do amor de Deus. A minha e a sua vida, queridos, são alvos do amor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus. A fonte de salvação está no amor eterno de Deus, por mim e por você. Deus tem prazer em viver a comunhão com os seus filhos. Deus tem prazer em viver em comunhão com você, porque Ele te ama. Você recebeu o amor de Deus, para que você possa viver em comunhão com Ele, ouvindo a voz dEle através da palavra e falando com Ele através da oração, tendo diálogo com Deus, relacionamento com Deus. Nós recebemos o amor de Deus. Deus, pelo seu amor, nos salvou. E além do amor de Deus, um outro fruto da salvação na nossa vida é que nós recebemos uma eterna consolação.
apesar de toda a maldade desse mundo, apesar de toda a tristeza que esse mundo pode produzir, o amor de Deus consola os nossos corações. Sabemos que chegará o tempo que nós estaremos livres de tudo isso aqui, de todo o sofrimento aqui, e viveremos uma vida de eterna felicidade com Deus. Consola os nossos corações. Nós somos consolados de toda angústia, de toda tristeza. Deus, a palavra de Deus nos diz, enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Ele enxugará toda lágrima. Ele cessará toda a dor. Mesmo que os salvos nesse mundo sejam perseguidos, sofram, sejam odiados pelo mundo, o que nos espera na eternidade é uma consolação, é a felicidade eterna. O cristão é alguém que pode sofrer aqui, considerar a luta e a aflição aqui nesse mundo como algo muito pequeno, perto da glória que nós receberemos em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz isso: a leve e momentânea tribulação que passamos não se compara ao eterno peso de glória que recebemos em Cristo Jesus. E além da consolação, nós recebemos também, a palavra de Deus nos diz ali, boa esperança. Uma boa esperança. A esperança do mundo é uma esperança vazia. É uma esperança de ilusão. Para o perverso não há paz. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, existe uma verdadeira esperança, uma viva esperança. A nossa esperança, ela jamais morre, porque a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança é Jesus Cristo. Essa é a nossa boa esperança, a nossa viva esperança. Uma esperança fundamentada no amor de Deus por nós, não fundamentada em qualquer outra coisa. Muitos têm vivido, colocado as suas esperanças no dinheiro. Mas o dinheiro acaba. Muitos têm colocado as suas esperanças em alguma outra pessoa. Muitos acham que vão ser felizes quando, por exemplo, se casarem com aquela pessoa desejada. Isso é uma falsa esperança. Nada é capaz de completar e satisfazer o nosso coração, senão Jesus Cristo, a boa e verdadeira esperança. Mas além disso, os salvos são consolados pela graça e confirmados em toda boa obra e boa palavra, diz o versículo 17. O apóstolo Paulo aqui está fazendo 2 pedidos a Deus a favor dos crentes. O apóstolo Paulo está pedindo que sejamos confirmados diante de Deus. O apóstolo Paulo está aqui encorajando essa igreja para viver firme na palavra de Deus e ser confirmado nessa palavra. Ele diz que nós, para sermos confirmados nessa palavra, nós precisamos não somente falar dela, nós precisamos viver ela. Observe o que ele diz no final ali. Coloca só o versículo 17, por favor. Só o versículo 17. Vamos ler juntos. Que Deus console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Observe que não é somente falar dessa palavra, mas é viver essa palavra. Não é uma boa palavra somente, mas é uma boa obra. O apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja que Deus confirme vocês nessa palavra, gerando frutos de boas obras. Não adianta nós falarmos sobre o amor e não vivermos o amor. Não adianta nós falarmos sobre amar a Deus e amar ao próximo, se nós não amamos nem quem está dentro da nossa casa. Não adianta nós falarmos de pregar o Evangelho para quem está na África, se nós não testemunhamos do Evangelho dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Não é somente ter um discurso bonito, mas é viver aquilo que nós pregamos. É uma prática condizente com a pregação. Nós podemos falar muito bem dessa palavra. Nós podemos aqui na igreja fingir
muito bem sermos bons crentes, mas Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o nosso coração. E o que vai impactar o mundo não é o que nós falamos, não. É o quanto nós vivemos daquilo que nós falamos. O apóstolo Paulo nos chama para compreendermos que nós não merecemos a salvação. A salvação vem de Deus. E essa salvação vem de Deus através da pregação do Evangelho, pela graça de Deus. Nós somos salvos para que sejamos então glorificados com Cristo, e sendo salvos precisamos viver essa palavra, conservar essa palavra, e sermos confirmados nessa boa palavra, e demonstrando fruto, que são as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas se somos salvos, realizaremos boas obras. Porque se somos salvos, o Espírito Santo de Deus está em nós. E Ele é aquele que faz, que nos capacita para as boas obras. Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra, que esse Evangelho traga transformação na sua vida, no seu coração, na sua mente. Que você possa nessa noite ter compreendido que não há outro caminho para a salvação senão Jesus Cristo. O caminho revelado no Evangelho. Jesus Cristo. A obra que Ele fez na cruz e que pela fé recebemos. Passamos então a viver a vida dEle em nós. Quero te convidar para baixar a sua cabeça, falar com Deus agora. Quero convidar o pastor Helenilson, que esteja vindo até o microfone. Nós vamos estar orando pela sua vida, orando para que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. E transformação tenha chegado até a sua vida. Bendito Deus eterno, glorioso, Pai que está nos céus e que também está nos nossos corações. Obrigado a Deus por essa palavra, esse alimento necessário, importante, oportuno para os nossos corações. Ó Deus, obrigado pela vida dos nossos amigos que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Que eles possam, ó Deus, estar nesse momento bebendo, se fortalecendo nesse Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado pela vida dos nossos irmãos aqui presentes neste culto de adoração ao Senhor, na qual aprendemos sobre as misericórdias do Senhor nas nossas vidas. E ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor, seríamos, ó Deus, consumidos. Mas obrigado, ó Deus, obrigado, mas muito obrigado, primeiramente por ser o nosso Deus, por ter mantido as mãos do Senhor sobre cada um de nós. Abençoe, meu Pai, aos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão passando por a dor da separação. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela vida daqueles que estão sendo recuperados através do poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado pela vida do Teu servo que trouxe essa palavra importantíssima aos nossos corações. Que possamos a cada dia comer na mesa do Senhor, nos alimentar desse Evangelho e manter a tradição de pregar, de anunciar, de proclamar essa palavra que é pura, que é verdadeira, que tem levantado homens e mulheres para adorar e viver diante do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós agradecemos o Senhor por esse momento importantíssimo, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.